Na semana passada eu trouxe um vídeo aqui pro canal onde eu mostrava e testava aqui um water cooler da Revenger de 120mm aí, comparava ele com um cooler box que vinha dentro da caixa aí, no caso do Ryzen 5 5600. E como eu falei naquele vídeo que ia estar saindo aí futuramente o vídeo do water cooler de 240 também da Revenger, hoje eu vou mostrar pra vocês o unboxing e a instalação dele, também fazendo testes aí, comparando com o cooler box, com o water cooler de 120 e mostrar se realmente esse daqui faz uma diferença aí comparado de 120mm. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. O vídeo de hoje, como eu falei, vídeo aqui do water cooler da Revenger de 240mm. Vou estar abrindo aqui com vocês para mostrar tudo que vem aqui dentro da caixa, fazer a instalação e mostrar aí para vocês se realmente compensa aí você fazer esse upgrade aí. Quase vamos fazer upgrade, né? Que eu acho muito difícil alguém com water cooler de 120 e assim pro 240, né? É mais comum ou você sair do cooler box que vem junto com o processador, ou se você comprar um processador, por exemplo, lá do AliExpress, né, que não vem com cooler, e direto para um water cooler, né? Mas será que realmente vale a pena aí, ao invés de investir no de 120 e ir aí pro 240? Então hoje eu vou fazer os mesmos testes que eu fiz no vídeo anterior. No caso eu vou testar ele aí em standby, né? Sem estar acontecendo nada no computador. Testar ele ali no Cyberpunk, que fica uma média aí de 50 a 60% de uso, e depois estressar ele ao máximo aí pra ver em quantos graus isso aqui chega. Mas sem mais enrolação, bora lá pro unboxing. E como vocês puderam ver aqui dentro da caixa, vem aqui no caso o termo de garantia, né, da marca. Vem aqui também no caso o manual que você vai seguir aqui para fazer a instalação tanto no AMD quanto no Intel, que é compatível com as duas versões de processadores, com as duas marcas no caso, né? E aqui temos também todos os componentes necessários aí para você fazer a instalação, tanto no kit Intel quanto no kit AMD, inclusive já vem aqui também com a pasta térmica, que eu não vou utilizar essa, vou utilizar uma outra que eu já tenho aqui. E meu Kakashi caiu aqui, ó. E além disso, claro, vem aqui o water cooler, com dois coolers aqui translúcidos, né, para passar bastante a luminosidade, né, deixar os efeitos bem legais. O radiador aqui na parte de trás, com as ventoinhas, e também aqui a bomba, que é daquele estilo espelhado, né, com um fundo infinito, mas que eu vou ligar aqui e mostrar para vocês, tá? E no caso vou separar aqui tudo que eu vou utilizar aqui para fazer a instalação. No caso, eu vou mostrar aqui para vocês como é a instalação no kit AMD, não tenho nenhum kit Intel aqui para mostrar para vocês, mas é basicamente todas as outras peças aqui que eu não vou utilizar são do kit Intel, né? Mas claro que seguindo o manual vai ser muito fácil de fazer a instalação no kit Intel, mas se você tiver um kit AMD, já vou mostrar aqui para vocês como é que você vai fazer a instalação. E bom galera, eu liguei aqui o PC em cima da mesa, no caso com o cooler box ainda, só para passar uma dica aí para vocês que vão trocar, no caso de cooler box pro water cooler, sempre liga o PC, tá? Antes de você fazer a remoção aqui, tanto de um cooler box, tanto aqui da bomba de um water cooler, tanto faz, sempre faça aqui no caso o ligamento para o processador conseguir aquecer e amolecer aí a pasta térmica, pro processador acabar não vindo na sua mão na hora que você for puxar ali, né? E bom galera, já com o PC aqui com o cooler box já removido aqui, no caso não sei se vocês notaram, mas na hora de fazer a remoção aqui eu dei uma certa girada para correr menos o risco ainda de o processador acabar saindo, né, dar essa rotacionada e puxando um pouquinho para cima para não ter o risco aí de realmente sair na sua mão, tá? Não vou fazer a remoção aqui dessa pasta térmica aqui, porque como eu fiz o vídeo na semana passada e eu até tive que colocar duas vezes, porque eu voltei aqui o cooler box para a máquina para fazer um outro teste. No caso não vou estar fazendo a remoção aqui, mas sempre que você for fazer essa troca, sempre troque a pasta térmica, tá? Nunca deixe resíduo aí antigo, no caso no processador. No caso, voltando aqui pro water cooler, eu vou usar essa pecinha aqui que vem no caso em um dos pacotes para tá colocando aqui na própria bomba, tá? Para fixar assim dessa forma e assim você conseguir encaixar ela no PC, vou utilizar esses parafusinhos aqui, ó, cadê? No caso são esses parafusinhos aqui, ó, são os menores que tiver aí. E no caso vai ficar assim. E se vocês já viram aí outros vídeos de water cooler, vocês sabem que vem aqui no caso um plástico protetor, que inclusive muita gente esquece de tirar. No caso aqui tá sem, porque eu já gravei vídeo curto aqui desse water cooler, inclusive já tá aí no canal, então já se inscreve aí no canal
Se você não quer perder esse tipo de conteúdo, normalmente os vídeos curtos saem primeiro do que os vídeos longos, mas eu acabei perdendo aqui, no caso, esse plastiquinho aqui que fica aqui em cima, mas no caso ele vem, tá? E no caso aqui no water cooler é só realmente esse item aqui que vai na bomba. Agora vamos voltar pro PC ali pra colocar aqui o suporte pra gente fazer a instalação já dele. E de volta aqui com o PC em cima da mesa, a gente vai usar esses parafusinhos aqui pra tá colocando ali no suporte que fica lá na parte de trás do gabinete, né? E no caso depois a bomba vai encaixar aqui por cima aqui desses parafusos e finalizar aqui com esses outros aqui, né, que eu vou mostrar aqui pra vocês, né, porque só falando assim fica meio abstrato. Vou colocar aqui que vocês já vão ver como é que vai funcionar. No caso, essa parte menor aqui vocês vão colocar para baixo e a parte maior vai ficar na parte de cima, e é só vocês encaixarem aqui. Tô apoiando aqui o suporte com a mão aqui na parte de baixo para ele não cair, por isso que tá bem alto aqui, no caso, o gabinete aqui em cima da mesa. E prontinho, no caso, já fixado ali. Agora é só vir com a bomba, no caso aqui, esses furos aqui vão encaixar perfeitamente aqui nesses parafusos que a gente acabou de pôr. E no caso, só antes de fazer a instalação, vamos dar uma olhadinha aqui nos cabos que vem. No caso aqui tem o cabo de energia, que eu vou fazer a conexão aqui na parte de cima mesmo, no CPU fan. E temos aqui também a conexão aqui do RGB, no caso o RGB de 3 pinos aqui, no caso o ARGB, né, de 5 volts. E também aqui a conexão de energia, no caso energia SATA, tá? Então realmente basiquinho aí, nenhum tipo de segredo. Vou aplicar no caso a pasta térmica e fazer aqui no caso a instalação dele. E assim como eu falei no outro vídeo, quando vocês estiverem aqui, no caso, apertando a bomba, sempre vão apertando assim em X, tá? Pra você não acabar apertando só um lado aqui e a pasta térmica ela meio que escorregar pro lado aí que tá sem aperto, né? E no caso aqui agora, já com a bomba bem fixa aqui, vou partir agora para instalação aqui do radiador na parte de cima. E no caso aqui dos cabos aqui dos fãs, a gente tem aqui o RGB, que no caso é um ARGB, tá? Então você vai conectar aqui na entrada de 3 pinos, exatamente igual aqui no caso da bomba. Eu vou fazer, no caso, a ligação aqui no meu próprio, na minha própria controladora, tá? Então provavelmente eu vou ligar a bomba e aqui no caso as fãs em série ali diretamente na minha controladora. E temos aqui também, no caso, a ligação das fãs, né? No caso você pode utilizar aqui esses cabos aqui de energia, né? No caso uma energia que não é direto da placa-mãe, ou você pode fazer aqui a conexão diretamente aqui nos encaixes da placa-mãe, tá? E bom, galera, no caso já passei todos os cabos ali lá para a parte de trás, né? Como vocês podem ver, tive que levantar ele aqui um pouquinho. E aí, no caso, agora é só fixar aqui o radiador aqui na parte de cima, né? Seguindo aqui os furos que já vem aqui no radiador com os furos que vem aqui na parte de cima do gabinete, né? Aqui na visão vocês conseguem ver esses furinhos aqui um pouquinho maior, aqui onde tá a sombra do meu dedo ali. E utilizar, no caso, esse tipo aqui de parafuso para fixar ele ali na parte de cima. E bom, galera, já fiz aqui todos os ligamentos aqui, no caso, tanto da alimentação da bomba quanto dos RGBs, e vou falar aqui mais ou menos como é que foi um resumo aí. No caso, tudo que era RGB eu liguei em série aí, no caso fui ligando o macho na fêmea de um e fui encaixando tudo para ligar diretamente na minha controladora. Mas se você não tiver controladora, basta você fazer essa mesma questão e ir ligando ali o macho, a ponta macho na fêmea da outra, e conectar ele aqui, no caso, direto na placa-mãe em uma entrada de 5 pinos, tá? No caso de 5 volts, que no caso da B550 da Horus fica aqui nessa parte aqui de cima, ou aqui na parte de baixo, onde inclusive tá ligado aqui minha controladora, que é esse cabo branco aqui, tá? E no caso das duas fãs aqui, eu liguei uma na entrada aqui da fã do próprio CPU, e a outra eu liguei aqui nessa parte aqui, que fica bem ruim aqui no caso dessa placa. No caso tem que atravessar aqui o cabo. E no caso da bomba eu liguei aqui na parte de baixo aqui para fazer aí, no caso, a rotação da água, né? E é basicamente isso. É bem tranquilo aí de você fazer a instalação. E bora ligar ele aqui e vamos fazer testes aí para ver se vai diminuir ainda mais comparado a de uma só fã, né?
E bom, galera, PCzão já ligado aqui, como vocês podem ver, ele tá aí na média de 3% de uso, né? E fica aí nesses 35 graus, né? Quando dá uma subidinha aí um pouquinho só da questão da quantidade de processamento, ele também obviamente sobe também a temperatura, mas não chega a subir tanto, tá? Fica sempre aí abaixo dos 40 graus, nesse, por exemplo, de 3 até 10% aí de uso do processador. Mas enfim, vou abrir aqui no caso o Cyberpunk aqui pra gente estar fazendo um teste já com um pouquinho mais de processamento e já dentro de um jogo que é relativamente pesado, né? E no caso, no fim dos 3 testes aqui, vou também estar falando pra vocês aí o resultado aí com relação ao Cooler Box e também com relação ao Water Cooler de 120, tá? Então fica até o final aí para você ver essa comparação aí, ou você assiste aqui também o vídeo que vai estar aparecendo aqui, como eu já falei, para você ver aí o próprio teste aí, tanto no Cooler Box quanto aí no de 120, porque nesse vídeo aqui eu pulei essa etapa aí de fazer o teste com o Cooler Box, porque já apareceu aqui no canal, né? Então não tinha necessidade aí de eu mostrar para vocês de novo o teste, mas se você tiver curiosidade de ver aí, e no caso com o PCzão aqui na mesa em si, já apareceu o card aí para vocês clicarem, o link também vai estar aí na descrição, tá? Bom, galera, já aqui dentro do jogo, como vocês podem ver aí, uma média de 50% de uso ali do processador e tá ali nos seus 56 graus. Vou ficar andando aqui pela cidade para ver se vai subir ou descer. Tô andando muito bem aqui, né, pelo meio fio. E aparentemente vai ficar nessa, né, entre 56, 55, sempre abaixando aí. E no caso aqui com o jogo no máximo, tá, rapaziada? Obviamente com o DLSS ligado, né? Que eu tenho só uma 4060, mas pode ver que não utiliza tanto ali do processador. Chegou agora em 57, mas o processador em si fica sempre aí nos 50, 60%, não sai muito disso, tá? E bom, galera, CPU-Z aqui já aberto, vamos aqui dar um estresse aqui, inclusive... vocês me desculpem, mas o tamanho do monitoramento aqui tá minúsculo comparado ao tamanho do CPU-Z ali. Não sei por que deu essa desconfigurada aqui no tamanho. E bom, galera, deixei ele estressando aqui durante algum tempo, né? Ele se estabilizou ali em 73 graus, o tempo do estresse inteiro, no caso, né? Inclusive, talvez vocês estejam até ouvindo um tipo de ruído agora, porque ele tem PWM, né? Então, conforme vai aumentando a temperatura, ele vai aumentando aí, no caso, a rotação, né? Chegando aí numa rotação máxima de 1800 RPM, com fluxo de ar variando aí de 30 a 50 CFM. Mas enfim, vou parar aqui no caso o estresse e no caso aí o resultado do de 240 em standby aí, em praticamente zero uso, foi aí 35 graus, o que é bem frio. E no caso, nos jogos, uma média aí de 50% de utilização, ficou aí entre 55 e 56 graus. E agora no estresse máximo chegou aí nos 73 graus. Então, temperaturas bem frias, né, em todas as utilizações aí. Normalmente você só vai conseguir chegar em 100 graus, como eu falei no vídeo anterior, se você utiliza o PC aí, por exemplo, para renderização, porque renderização puxa muito do seu processador, então realmente você vai chegar, mas como vocês puderam ver, em questão de jogos, muito difícil chegar em 100%, então se você utiliza o PC aí só para jogar e tem um processador relativamente legal, dificilmente você vai conseguir atingir aí o 100%, tá? Mas vamos lá agora na comparação entre os três aí que eu já testei aqui no canal. O Cooler Box sem fazer nada e ele ficou numa média de 52 graus, comparado aí a 40 graus do Water Cooler de 120mm e a 35 graus no caso no de 240. Então a gente tem uma variação aí arredondando de aproximadamente 5 graus, né, de decaimento pro Cooler Box, pro de 120 e agora pro 240. A maior diferença foi do Cooler Box pro de 120, né, que no caso foram 7 graus. Já agora em jogos, no Cooler Box ficou aí em 48 graus, aí a mesma média de utilização. O de 120 ficou uma média de 62 graus e agora o de 240 ficou uma média aí de 55 graus. Então a gente tem aí uma diferença muito grande, principalmente comparado ao Cooler Box com qualquer outro Water Cooler, né? Muito grande já a diferença, a gente começa a ver essa discrepância. Mas com relação ao de 120 para o de 240, a gente tem aí somente 7 graus de diferença, né? O que é considerável, tá? É um valor aí justo, mas não é tão gritante assim comparado ao Cooler Box. E já indo agora pro 100% de utilização, no Cooler Box a gente tem aí 93 graus de média, o Water Cooler de 120mm a gente tem 78 graus e agora no de 240 a gente fica aí com 73 graus. Então novamente a maior diferença aí tá com certeza no Cooler Box
para os demais water coolers, né? Os dois water coolers aí teve a diferença de apenas 5 graus agora nesse último teste de estresse, né? Foi a menor diferença dentre todos os testes, mas sim teve aí no caso a diferença aí entre eles, né? Mas vamos agora lá para a conclusão aqui do que eu acho desse water cooler. É um water cooler muito bom, como vocês podem ver, faz uma baita de uma diferença, né, com relação ao você usar aquele coolerzinho que vem junto com o processador. Recomendo muito você utilizar um cooler box. Recomendo muito você utilizar, no caso, um water cooler, né? Mas aí fica a questão, né? Será que vale a pena comprar o de 240 ou ficar mesmo no de 120, né? Bom, a minha opinião bem sincera é que, assim, como vocês puderam ver, a diferença entre o de 120 pro de 240 não é muita. Então, tipo assim, se você tá com um orçamento muito apertado, mas quer colocar um water cooler e não ali no caso um air cooler. Se você quer um water cooler e não quer colocar um air cooler, assim, e tiver com a grana apertada, vai no de 120 mesmo, cara, porque a diferença não é tanta. Com o de 120 você já vai tirar o seu computador de quase pegar fogo para uma temperatura muito razoável. Então, se você tiver com a grana meio apertada, vai no de 120 mesmo, que vai fazer já uma baita diferença. Mas se você tiver assim com um pouquinho mais de margem para você conseguir gastar na questão do water cooler mesmo, vai no de 240 logo, garante essa performance um pouco a mais que o de 240 vai te dar, né? Principalmente ali em 100%. Quando ele tiver ali em 100% de uso, essa temperatura um pouquinho mais baixa com certeza vai fazer uma diferença aí na performance, tá? Então é basicamente isso. E galera, o link dele vai estar aí na descrição e aproveita que você vai descer e também já deixa seu like se esse vídeo te agregou de alguma forma, se você estava procurando um water cooler ou se você viu essa marca aqui mesmo, que não é uma marca muito conhecida e queria saber se era boa. Tá aí o teste, né? Já sabe se é boa ou não. E já aproveita e já deixa o seu like aí, deixa um comentário do que você achou aqui dele, se vale a pena mesmo com relação a essa temperatura que ele chegou aqui hoje. E fala também se você gostou do vídeo no geral, o que a gente também pode melhorar aqui. E siga a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, que inclusive esse vídeo desse produto, como eu já falei, já saiu aqui no Shorts e também lá nas redes sociais. Inclusive futuramente a gente pode estar fazendo um sorteio aqui desse produto, então não deixe de seguir a gente lá no Instagram para não perder, né, esse possível futuro sorteio aí desse water cooler. Mas o vídeo era basicamente esse, galera. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima e valeu!